Modo geral, a preocupação é com a escola, né? Você é um documento. E essa relação da escola, principalmente escola particular, ela é uma relação estabelecida contratualmente, tá certo? Porque se forma a partir dali um documento que é regulamentado, inclusive, por normas legais, tá? No momento de assinar o contrato, aí comum ter dúvidas, né, em geral. Para tirar algumas dessas dúvidas, a gente trouxe aqui a advogada, a especialista em direito do consumidor, Anne Amaral. Anne, de que modo a escola deve divulgar as informações sobre a matrícula? Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Thaís, e bom dia, Marcos. Feliz ano novo, né, para vocês, para todos nós. Antes de te responder, é interessante que a gente entenda que a relação de consumo, né, da escola com os pais. Então, para essa relação acontecer, ela tem que haver um contrato, né? É uma prestação de serviço que a escola oferece para os pais, em contrapartida tem esse pagamento, né, que é feito de mensalidades. Então, essas informações, seja para matrícula ou para rematrícula, elas precisam, de acordo com a lei, de um prazo, né, para que sejam divulgadas antes, para que os pais possam se preparar, ver se é aquela escola mesmo que vão querer, se não vão querer. E é interessante que esse prazo essas informações sejam claras e estabelecidas em até 45 dias antes do final, né, desse período de matrícula. Por isso que é bem comum as escolas fazerem períodos de pré-matrícula, né? Em meados do ano anterior eles já vão divulgando os novos valores, como é a quantidade de alunos por turma, qual a metodologia, isso tudo está constando no contrato, né? E essas informações são importantes para que o consumidor possa, através dessas informações, escolher, né, o que é melhor de prestação de serviço, de contraprestação com relação à escola. Então, é interessante que antes de, 45 dias antes desse período final de matrícula, sejam informadas essas questões. É um período em que algumas famílias questionam exigências que vem ali por escrito, um papelzinho que a gente recebe das escolas, dizendo o que é preciso para realizar a matrícula. Algumas escolas exigem equipamentos eletrônicos, outras exigem compra de módulos por parte da própria escola. Então, o que pode e o que não pode? Até onde é legal esse tipo de exigência? É correto a escola exigir um equipamento eletrônico de uma determinada marca só, por exemplo? Veja, o material escolar faz parte, né? É interessante que se tenha e que a escola, de alguma forma, determine para que eles possam desenvolver melhor essa metodologia, o material que seja adequado. Mas a escola não pode exigir uma compra desse tipo, uma marca específica, ou que esse material seja comprado na loja tal, porque isso configura uma venda casada. É algo que não é permitido pelo nosso Código de Direito do Consumidor. Então, assim, a escola ela pode indicar, sugerir que tenha esse material para complementar, para ajudar, mas que nada disso seja determinado em compras, em valores, em coisas que casem essa venda. Materiais escolares, por exemplo, de uso, como o papel, que o aluno termina usando papel, caneta, essas coisas que são utilizáveis, ela pode fazer aquela lista, né, e solicitar, desde que não exija de onde comprar. Paradidáticos, né, as questões dos módulos, por exemplo, como a escola, geralmente nas escolas agora, principalmente as escolas privadas, elas têm uma metodologia e eles já oferecem uns módulos, mas a gente não pode comprar um módulo na loja tal, entende? Então, aquele material que está lá defasado na escola, que está em estoque de escola, a escola não pode arrumar uma forma, por exemplo, de tentar despachar isso com os pais e vender, ou até cobrar taxas de materiais. Então, nesse parâmetro de materiais escolares, que sejam materiais que sejam necessários para essa utilização, né, no ensino, né, durante esse período, mas que nada seja exigido fora do que a lei determina com relação a locais, onde vai comprar, qual o valor, qual a marca, coisas do tipo. E taxa de matrícula, é possível ser cobrada? Então, a taxa de matrícula, geralmente, como eu te falei no início aqui da nossa entrevista, o período que tem anterior, né, nessa pré-matrícula, eles geralmente já pedem um valor da matrícula. Esse valor da matrícula, ele até pode ser cobrado. Ele não pode ser cobrado como uma 13ª mensalidade, né? Porque o que acontece? Quando a gente contrata um serviço da escola, a gente contrata semestralmente ou anualmente, e esse valor total do curso, ele é dividido, parcelado, e a gente geralmente chama de mensalidade. Então, se aquela matrícula é exigida, sei lá, no ano passado,
para que garanta a vaga do aluno no próximo ano, ela não pode ser cobrada a mais no outro ano. Ela vai entrar dentro dessas 12 mensalidades. Ela já está dentro do valor do contrato total do que o consumidor contratou com a escola. Um aluno inadimplente, ele pode ter a rematrícula Isso é bem polêmico, né? Bem recusada polêmico. pela escola? Esse assunto é bem polêmico porque muitas vezes, até foi bem comum antigamente, quando havia inadimplência a partir de 3 meses, né, considerado inadimplente. E antigamente acontecia muito de a escola, antigamente, anos 90, por aí, da escola dizer assim, você não vai poder fazer prova porque você está inadimplente, ou então você precisa sair da sala. Isso é um abuso, né? Havia um constrangimento, era né? bastante constrangedor. Então a lei já se modificou nesse aspecto e o que é que acontece? Na rematrícula, ou seja, o aluno está inadimplente, né, a partir desses 3 meses, e ele quer fazer uma rematrícula, quer ir para o outro ano, a escola pode sim, né, dizer que ele não pode fazer essa rematrícula enquanto ele não regularize a sua situação pendente, né? Ele pode fazer uma renegociação, fazer um parcelamento, vamos dizer assim, do débito, da dívida que eles têm, e a partir do momento que ele faz o primeiro pagamento, ele já está inadimplente, então ele pode. Mas a escola pode sim rejeitar essa rematrícula, né, do aluno, se ele estiver inadimplente. Então tá aí, tá? Fica a critério da escola, portanto, fazer ou não essa matrícula. Normalmente as escolas tomam ali uma conduta de exigir o pagamento ou são mais flexíveis em relação a propor uma renegociação, parcela ali, enquanto às vezes você desejar no cartão de crédito todo, ou até realmente em boleto. Tem escola até que está fazendo assim para tornar o acesso mais fácil para as famílias, né? Deixar a situação mais fácil para as famílias. Marcos, né? Não é fácil, né? Escola pesa no orçamento e muitas famílias não conseguem honrar e chega no final do mês, é um acúmulo ali. Aí chega o momento da hora da verdade na escola para garantir que o seu filho tenha ali a sua matrícula no ano seguinte. Só para finalizar, uma dúvida que chegou por um ouvinte aqui pelo Zap, escolas onde os pais têm mais de um filho matriculado, o desconto do segundo filho, ele é legal ou é uma cortesia da escola? Olha, é uma cortesia da escola, né? Geralmente tem escolas que não fazem essa cortesia, né? Não há essa exigência, mas geralmente é bem comum a escola oferecer um desconto até para atrair o próximo filho, né, o segundo filho, para essa conduta, né? Pois é, então não procure escolas que não oferecem cortesia, tá? Que tipo de penalidade a escola pode ter ao exigir algo dos pais na matrícula que não esteja previsto na legislação? Olha, ela pode receber multa, né? Uma multa em que aí se paga. O próprio consumidor pode acionar a justiça, inclusive se ele precisar procurar um advogado, uma advogada para isso. E não tiver condições de contratar um advogado particular, existe o PROCON também, que faz essa defesa, né, de forma gratuita, um acesso ao consumidor. Mas a escola termina sendo multada, ela não pode fazer isso, até incidir numa ação judicial de danos materiais ou danos morais, dependendo da condição. Em Maceió, as escolas têm tido uma conduta regular, realmente de orientação do que está previsto em lei? De uma forma geral, tem. As escolas mais, que a gente costuma chamar de escolas de bairro, né, que são escolas mais simples, ainda tem umas condutas como reter o histórico escolar, dizer, não vou, você está inadimplente, o pai não tem como regularizar aquela situação, aí eles seguram para pressionar esse pagamento, segura o histórico escolar, esse abusivo, não pode acontecer de jeito nenhum. Então, a escola, porque para você fazer a transferência, você precisa trazer toda aquela informação do aluno para a próxima escola. E como elas têm esse poder, né, o consumidor é hipossuficiente nessa situação, aí nessa situação, por exemplo, ela procura o PROCON e eles têm que dar essa sequência, entendeu? Então, assim, de uma forma geral, as escolas se comportam de uma forma de acordo com a lei, né, até porque hoje em dia está bem... A população, né? E a população está bem mais informada, a gente consegue perceber isso. E o PROCON também tem uma atuação bastante, né, contundente, incisiva nessas situações, então eles já se ajustam aos termos da lei.
Perfeito. Então procure escolas que primeiro cumpra a lei, né? E de preferência que dê cortesia. Que se você tiver mais de um filho. Um descontinho, né? Vale a Claro. pena chorar. Cara, 2 filhos, meu irmão. O cara não fazer nada e ainda brincadeira, né, Thaís? E normalmente o segundo sempre é maternal, né? Que é aquela mensalidade altíssima, parece uma faculdade. Anne Amaral, advogada especialista em direito do consumidor, deu essas informações úteis aqui para você, pai, que já está hoje, dia 2, preocupado como é que vai fazer justamente a matrícula do seu filho, tá? Normalmente as escolas, inclusive, que antecipam a matrícula, eles dão um desconto bem generoso para já garantir, começando o ano, sabendo, né, com a base aí dos alunos que eles vão ter para o ano seguinte. Mas qualquer dúvida, a gente pode voltar a acionar também a Anne Amaral. Até uma próxima oportunidade, Anne. Obrigada, gente. Obrigada, bom dia. Anne. Agora, às 7h37, vamos trazer mais uma notícia.